pé, né? Mateus 5, verso 13. A Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Pai querido, nós, ó Deus amado, te pedimos, Pai, que esta palavra, Senhor, que é luz para as nossas almas, essa palavra, Senhor, que ilumina o nosso caminho, que o Senhor fale conosco, Pai, poderosamente. Nós abrimos o nosso coração aqui nessa noite, ó Deus amado, e se há trevas, se há algum lugar que nós não estamos enxergando saída, meu Pai, Senhor amado, abra os nossos olhos espirituais, ilumine, ó Deus amado, a nossa casa, o nosso lar, o nosso coração, ilumina a nossa mente. Nós queremos ver, Jesus, revela a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esse teatro foi uma projeção daquilo que a palavra de Deus traz para nós e nos mostra claramente como nós devemos viver a nossa vida. Nos mostra como nós fomos criados para ser, ou chamados, né? Ou resgatados de onde nós estávamos, para agora viver uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida que era trevas, agora se transforma em luz e ilumina uma cidade, ilumina uma geração. Você sabia que você pode iluminar uma geração? Que você pode ser luz para uma geração? Que você pode mudar uma geração, uma cidade, uma família, um bairro? Você pode ser aquele que vai transformar a vida do seu filho, a vida da sua esposa, a vida dos seus pais. Você foi chamado para ser luz nessa terra, e é disso que eu quero falar, amém? O tema da mensagem é como você pode influenciar outras pessoas. Como você pode fazer isso, amém? Então eu creio que você pode fazer isso. Fala com a pessoa que está aí, se você pode iluminar a vida de alguém. Você pode. Queridos, eu queria te dizer que antes de você, nessa semana, se preparar para a consagração, para se consagrar para o Senhor, que nós estaremos fazendo um período pela manhã de jejum. Então se separe, comece sendo luz assim, porque muitas vezes nós estamos querendo até transformar uma geração, nós temos até o sonho de mudar uma cidade, de mudar a nossa casa, a nossa família, mas talvez, irmãos, está precisando de uma mudança primeiro em nós. Nunca nós iluminaremos alguém se nós estivermos apagados. E o teatro fala disso, de alguém que foi querer iluminar a vida de outras pessoas, se nela própria não tinha luz. Como? O texto que nós lemos começa dizendo que nós somos o sal da terra.
Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo assim: mas como o sal pode salgar se ele for insípido? Se ele perder o seu sabor, de que proveito terá o sal? O que você faz com o sal que não salga nada? O que você faz se você pegar um pacote de sal e quando você abrir, quando você pôr na boca, ele tiver um gosto de farinha de trigo? E aí ele não salga nada, ele não dá sabor a nada, ele não muda nada, ele não dá diferença nenhuma para nada. A Ana do teatro aqui foi lá evangelizar sem ter luz, sem fazer diferença alguma. Uma coisa que nós precisamos pensar é que o que Jesus falou é que o sal for insípido, com que ele há de salgar? Para mais nada ele presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Pisado, humilhado, jogado no chão, ser humilhado, pisado pelos homens. Sabe o que é a vida de um desviado, irmãos? É isso, é ser jogado fora, é ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu fico vendo como que as pessoas gostam, o mundo gosta de humilhar uma pessoa que saiu da presença de Deus. Uai, você não era? Uai, o que você está fazendo aqui? Você não era aquele cara que ia na igreja? Cadê? E as palavras que você pregava lá? Cadê? Uai, você não falava isso, você não falava aquilo, o que você está fazendo aqui agora? Humilhar, ser humilhado. Um crente, irmãos, que não salga, é o que a palavra de Deus está dizendo. Ele só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É triste a vida de alguém que não faz a diferença. É triste a vida de alguém que foi chamado para ser sal, foi chamado para ser luz, mas ele não salga nada, ele não brilha nada, ele não tem diferença do mundo. Ele é como se fosse do mundo, ele é como se fosse de lá, e ele não transforma a vida de ninguém. Quando Jesus fala o que está escrito aqui, ele está falando assim, que nós fomos chamados para ser a diferença nessa terra, que nós fomos chamados para ser alguém diferente, onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no nosso bairro, seja na cidade, na empresa onde nós trabalhamos. Você foi chamado para ser diferente. Você não foi chamado para ser como aqueles que estão lá. A igreja de Deus precisa ser luz. É isso que nos torna diferente. A luz de Deus brilhando em nós nos faz, irmãos, ser o brilho nessa terra. O apóstolo Paulo fala que nós fomos vasos feitos por Deus como espetáculo para esse mundo. Sabe o que é isso, irmão? Você foi um vaso bonito que Deus fez, e nós somos um espetáculo. Um espetáculo é aquilo que chama atenção, é aquilo que as pessoas olham e se maravilham. As pessoas olham e falam assim: nossa, olha como que essa pessoa é, olha Deus na vida dela, olha como que a família, meu Deus, olha. E ela influencia, as pessoas olham e falam: um espetáculo, é um espetáculo. Um espetáculo é aquilo que todos param para observar, para ver, para enxergar. É uma coisa linda, é algo bonito. É como você olha para o céu negro e vê uma lua cheia. Já viu quando a gente vai no monte, a lua está aquela lua maravilhosa, a gente olha e fala: nossa, que lindo, como Deus, e logo a gente já liga com Deus. Já reparou? Quando você olha
e você repara a lua num céu negro, você já pensa em Deus na hora. Meu Deus, Deus é grande demais. Olha que lindo que Ele fez. Você começa a observar as estrelas brilhando, cada uma com um brilho diferente. Algumas ficam piscando assim, dá uns brilhos diferentes. Você fala que lindo. De repente passa uma estrela cadente, né? Que a gente fala, passa aquele risco no céu. Você fala que maravilha. Um espetáculo. É o crente, irmãos, nessa terra. É o crente. Foi feito para ser um espetáculo. Um espetáculo, um exemplo. Nós somos um exemplo para essa terra seguir. E nisso está toda a seriedade da nossa vida cristã. Nisso está a salvação da humanidade na nossa vida, irmãos. Ah, pastor, aí está pegando pesado. É Jesus que vai salvar. Irmãos, Jesus não habita em templo feito por mãos humanas. Você acha que Jesus, Ele está preocupado em habitar aqui dentro dessas 4 paredes? Você acha, irmãos? Jesus está habitando aqui dentro dessas 4 paredes? Não. No tabernáculo, no passado, era assim, tinha o Santo dos Santos, e era só ali que Deus, Ele descia naquele lugar. A presença de Deus estava ali. Mas hoje, o Espírito, a presença de Deus, ela está dentro dos nossos corações. É aquilo que o Espírito Santo muda e transforma na sua vida, é que reflete a glória de Deus. As pessoas podem ver Deus, é na minha vida e na sua vida. Em nós seremos a diferença para essa terra. É nós que devemos ser a diferença na nossa família. Às vezes a gente fica assim, e a gente canta aquele louvor: entra na minha casa, entra na minha vida. Às vezes a gente só fica na parte da casa, né? Entra na minha casa, e a gente quer que a presença de Deus esteja na nossa casa. Deus esteja lá na minha casa. O resto da música a gente tem dificuldade de cantar. Entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Porque mexer com a estrutura é mexer com aquilo que te mantém de pé. É mexer com os seus sonhos. É mexer com os seus projetos. Talvez é mudar eles. Talvez é apagar eles de uma vez por todas, porque está tudo errado que você está planejando. E mexer na estrutura é tirar isso aí de você. Quando a gente está cantando isso, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. É mudar a sua vida completamente. É mudar, irmão, é transformar, é fazer você às vezes sair de treva para agora ser luz. É mudar você. E é isso que nós precisamos estar disposto a ser, para nós influenciarmos uma geração, ou uma família, ou uma pessoa, alguém. Eu queria falar aqui de algumas características, porque Jesus ele usa aqui duas coisas para exemplificar o que Ele quer de mim e de você. É uma aula, é um ensinamento que Jesus está falando para nós. Ele usa o sal e Ele usa a luz para falar que nós precisamos ser diferentes. E eu queria falar aqui de algumas características para a gente compreender melhor. Por exemplo, irmãos, do sal. Uma característica do sal. O que o sal faz? Dá sabor, né? Sem sal é estranho. Um churrasco pode ser uma picanha. Os churrasqueiros aí, né? Os churrasqueiros de plantão. Se não tiver o sal grosso, esse fica doido, né? Esses dias o
o namorado da minha cunhada foi lá para casa e eles foram, levou umas carnes, vamos fazer um churrasco e tal. Eu falei, eita glória, pode vir todo final de semana, meu filho. Chegou lá com carne e tal. Ele falou assim, nossa, nós esquecemos sal grosso. Eu falei, ixi, o daqui não tem, acabou. Mas tem sal aí, tem o sal, mas churrasqueiro, que a churrasqueira é chato, né? Eles não querem o sal refinado, eles querem o sal grosso. Não, tem que ser sal grosso. Eu tive que ir longe, irmãos, caçar esse negócio do sal grosso. Eu falei, nossa, mas a picanha, não é a picanha que é o interessante? Mas na verdade, o que dá sabor é o sal. É o sal. Você já viu quando alguém quer se referir a uma pessoa que é uma pessoa, vamos dizer, trazer para um outro termo aqui, uma pessoa morna? As pessoas falam assim, fulano é muito sem sal. Alguém já falou assim com você? Ou você já se referiu a alguém assim? Fulano é muito sem sal, insípido. Ou seja, uma pessoa que não faz a diferença. Não faz a diferença. Ele não faz diferença. Jesus nos chamou para fazer diferença, irmãos. Pode ser alguém que não faz diferença, mas se ele der lugar para Jesus, se ele abrir o coração para Deus e falar, Senhor, muda minha vida, pode mexer na minha estrutura, Senhor, eu me entrego para o Senhor, Deus vai usar ele e ele será diferença aonde ele estiver. Aonde ele estiver, Deus vai usar ele para ser diferente. Então, o sal, ele faz a diferença na comida. A comida pode ter o melhor tempero, se não tiver sal, não adianta. Não adianta. Uma das piores coisas que o médico corta da gente é o sal. Quando ele fala, você não pode comer sal não. Você vai ter que cortar no sal, vai ter que tirar no sal. Ô tristeza que é, irmãos, comer um arroz sem sal. Comer uma comida sem sal é triste. É terrível. Agora, a segunda coisa do sal é que ele também é usado para preservar. Sabia? O sal, você vai comprar um bacalhau, já viu um bacalhau? O bacalhau fica exposto no supermercado, é uma carne. Para quem não sabe, bacalhau é um peixe, tá, gente? Apesar de que muita gente nunca viu uma cabeça de bacalhau. Tem gente que fala igual cabeça de bacalhau. Ninguém nunca viu, mas sabe que tem. Mas é um peixe. E o bacalhau, ele fica exposto no supermercado, já viu? Fica ali 3 meses no supermercado, fora da geladeira. Salgado. O sal ajuda a preservar, conservar. Ser sal, irmãos, é ser conservado por Deus. Quando nós vivemos e dizemos, Senhor, eu quero ser sal, me salga mesmo, Jesus, me deixa diferente, isso preserva, isso nos causa perseverança. Enquanto você quiser ser sal, enquanto você quiser ter esse sal de Deus, você terá perseverança. Quando você falar, não, eu estou aqui, mas eu não faço essas coisas aí. Vocês é doido? Não, de jeito nenhum. Eu me nego a me envolver nesse pecado, eu me nego a fazer isso aí. Eu sou parte dessa geração de jovens, mas eu não me envolvo com esses pecados que os jovens estão se envolvendo, de jeito nenhum. Eu quero ser sal. Isso nos torna perseverantes. Isso faz você ser diferenciado. Isso faz as pessoas olhar para você e talvez começar a dizer assim, uai, mas essa pessoa era tão bobinha, né? Ela era tão caladinha. Ela era tão na dela. Essa pessoa aí, ninguém nem via ela. Os vizinhos nem vinham falar. É ela que está pregando? É ela que está saindo aí para evangelizar nas praças? É ela que está fazendo diferença na escola? É ela que está pregando lá na escola? Eu não sabia. Irmãos, às vezes eu encontro com colegas meus antigos
da escola e que virou crente de verdade, sabe? Eu fico assustado. Falo assim, gente, isso é aquele menino lá da escola que ninguém via falar. E tem hora que eu olho, parece que eram os mais bobos da escola. Sério, irmãos, sério. Tinha um amigo meu que tinha uma banda, e eu era novo convertido na época, e ele tinha uma banda, e eu ia ver ele ensaiar na época. E um dia eu cheguei lá, e vi um irmãozinho lá, sentado, estava a banda lá, né, e eu fiquei lá sentado na cadeira, só para ver o ensaio deles. É uma banda que estava assim na época, sabe assim, quase um profissional. Vocês dá para gravar um CD na época. Tinha um negócio de gravar CD, né? Hoje nem tem isso mais. O negócio está tão modificado que nem CD não está existindo mais, eu acho, né? O negócio agora é tudo digital mesmo. E aí, eles estavam lá ensaiando um louvor maravilhoso, assim. E um irmão lá, quietinho, sentado lá. Ele é meio corcunda, até hoje. Meio corcunda, sentado lá no canto lá e tal. E ele estava lá, e eu reparando, né? Eu sabia que ele fazia parte da banda. Eu pensei assim, eu também posso fazer parte dessa banda desse jeito aí, para ficar daquele jeito ali, sentado lá. E aí, irmãos, de repente, só agora é o Rogério que vai fazer, porque até então a música era puxada tudo pelas mulheres, né? Estava cantando as mulheres. Aí foi a vez do homem, aí ele levantou. Aí eu pensei, vai arrumar nada, coitado. Devem estar dando uma moral para ele. Irmãos, de repente ele começou a cantar. Eu falei, meu Deus do céu. E ele começou a cantar aquele vozeirão na igreja. Eu falei, gente, o que é isso? O homem canta, mas canta muito. E esses dias, irmãos, eu estou lembrando disso porque esses dias eu estava vendo uma pregação, estava vendo um louvor na igreja, na internet. De repente eles falaram assim, vamos chamar o pastor Rogério aqui, ele vai ministrar a palavra de Deus. Era o irmão. Ele virou pastor. Eu falei, gente, era que eu não dava nada por ele, nada. E ele foi lá, cantou com aquele vozeirão e depois pregou uma palavra abençoada. Abençoada. Eu fiquei bobo. Ele nem sabe que eu existo, eu acho, né? Acho que nem sabe. No dia lá ele nem me viu. Eu estava sentadinho lá, quieto. Nem sei por onde que ele anda. Na hora que eles chamaram ele, eu fiquei bobo. Eu falei, como que Deus enxerga o coração? Porque naquele grupo tinha um monte de gente, irmão, descolado. Sabe, as pessoas que é mais descolada, conversa melhor, fala bem, tipo assim, não tem vergonha, sabe? É tão mais fácil, vamos dizer assim, de Deus usar, parece, né? Porque a pessoa já tem toda a desenvoltura, ela sabe conversar, ela sabe falar bem e tal. Aí quando a gente vê um negócio desse, você fica, meu Deus, é Deus mesmo que faz o negócio. É Deus mesmo que faz. Você já assustou com isso? Quando você vê Deus pegando alguém assim e colocando ele como luz, como sal da terra? E talvez, irmãos, a gente fica no nosso cantinho com medo de ser usado por Deus, com medo. Não deixa, a gente não se expõe, a gente fica ali no nosso canto, preservando as nossas próprias coisas, sendo que é muito melhor a gente deixar o sal de Deus preservar a nossa vida eterna com Ele. Aquele que se dispõe a ser sal, a ser diferente, a não se importar, irmãos, com aquilo que os outros vão pensar. Aquele irmão, quando ele foi lá para frente, você acha que ele estava se importando com o que eu ia pensar? Você acha que ele estava pensando nisso? E se eu fosse um profeta que tivesse ido ungir aquele povo ali, eu não ia ungir o Rogério não, irmãos. Eu não ia. Eu ia falar assim, sei lá. Como Samuel, quando foi ungir os filhos de Jessé. Ele chegou lá, ele olhou tudo.
E ele falou, é esse, né? A gente já olha para aquele que a gente está vendo que é. E Deus nos surpreende. Não, nem esse não. Não, nem esse. Quando vai ver, era o que você não dava nada por ele. Ninguém dava. Nem o próprio pai não dava nada por Davi. Mas foi ele que Deus separou. Foi ele que Deus usou. Aleluia. Irmãos, e se eu estou pregando aqui para você, é porque foi você que Deus chamou. Você compreende isso? Deus te chamou para ser sal nessa terra, aonde você está. Sabe o que é preciso de mim, de você? Dizer, Senhor, eis-me aqui. Na hora que o gigante aparecer, Senhor, eu vou. Mas peraí, você é doido? Você vai ouvir o que as pessoas vão dizer para você? Porque as pessoas vão dizer para você assim, você é doido? As pessoas vão dizer assim, eu não vou te ungir não. Eu não. Você vai, você é doido. As pessoas vão dizer para você assim, vem cá, deixa eu pôr minha capa em você. Você está muito fraquinho. Você não vai dar conta, velho. Vai aqui do jeito que eu vou te falar que é para você ir. Vem cá que eu que vou te... Não. Davi, irmãos, estava ali, disposto. Sabe o que Deus, Ele precisa para nos usar como sal, como luz? É que nós sejamos guiados por Ele. Que nós não olhemos para as pessoas que querem nos desanimar, para as pessoas que estão falando aquilo que é contrário à palavra de Deus. Lembra aqui do teatro? A menina foi enrolada assim facilmente. Vão lá comigo. Ah, deixa de ser boba. Vamos lá pro barzinho afora. Um golinho não tem nada a ver não. Se lembre que você é sal. Se lembre que você é santo, que você não pode se misturar. Se lembre que você é luz. Não se deixe misturar com aquilo que não é de Deus. E a terceira coisa do sal, para finalizar aqui sobre o sal, é que o sal, ele cria sede. O sal, irmãos, ele dá sede. Dá ou não dá? Quanto mais salgada for a comida que você come, mais sede você tem. Quanto mais sal tiver na comida, você vai ficar bebendo água a noite inteira. Toda hora você vai beber água. Dá sede. O sal cria sede. E quando nós somos sal, irmãos, nós causamos sede nas pessoas. Quando nós somos sal nessa terra, as pessoas ficam com sede para beber mais. Elas veem em nós uma diferença e elas falam, eu quero mais dessa água, eu quero mais disso daí. Quando nós somos sal nessa terra, as pessoas querem beber da palavra, elas querem saciar a sede, elas querem beber mais e mais e mais. A sede não sacia, elas querem te ouvir, elas querem ficar perto, elas querem ouvir aquilo que você tem para falar, elas querem aprender com você, elas querem ver o que você está ensinando, elas olham para a sua vida e falam, Deus está mexendo ali mesmo, tem uma diferença na vida dessa pessoa, e elas querem aprender, elas querem ver. E a igreja, eu e você, fomos chamados para ser sal. Sabe qual que é o problema às vezes? Nós queremos ser sal só aqui, no meio do monte de sal. Sal no meio de sal faz diferença? Sal no meio do monte de sal, o que vai dar? Vai dar alguma diferença, irmão? Você vai pegar uma colher de sal e vai pôr dentro do outro pote de sal. Para que isso? Vai causar algo? Não. Vai ficar a mesma coisa. Nós fomos chamados para ser sal nesse mundo de trevas, irmãos, nesse mundo que está sem graça, nesse mundo que está indo para o inferno. Nós fomos chamados para fazer diferença. Todos nós, como saímos daqui, é como flechas de sal sendo atiradas. Cada um aqui vai para um lugar, já parou para pensar? É um exército de Deus
que sai aqui, ó, cada um para um lado, ó, pulverizou. Agora vai fazer diferença, vai mudar, vai transformar. O bairro Paraíso das Piavas vai mudar. Por quê? Está cheio de sal, vai salgar, vai causar diferença, vai transformar, vai mudar. Quando nós entramos na nossa casa, irmãos, é necessário que a gente seja sal ali dentro. Se tem alguém que está sem sal, vai ser salgado lá. Nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós não podemos ficar só assim: entra na minha casa, entra na minha casa, igual um disco arranhado, só entra na minha casa. Não, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, muda a minha vida, Jesus. Deixa as pessoas que me conhecem ver que o Senhor está em mim. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para isso mudar? Irmão, presta atenção. Talvez você está querendo que tudo muda à sua volta, mas a pergunta é assim: o que você está disposto a fazer para tudo mudar à sua volta? O que você está disposto a abrir mão das coisas que você faz? O que você está disposto a abrir mão do seu tempo, do seu sono, seu tempo de internet, seu tempo de televisão? O que você está disposto a abrir mão para orar um pouquinho, para ler a Bíblia mais um pouquinho, para aprender a palavra de Deus, para, em vez de ficar vendo vídeo besta lá no TikTok, parar para ver uma pregação da palavra, parar para ouvir um ensino da palavra de Deus? Tem gente que passa a semana inteira vendo um monte de coisa na internet. Você pergunta: você viu alguma pregação hoje? Você viu alguma pregação essa semana? Um estudo da palavra de Deus? Você parou para ver pelo menos a live do dia que você não veio na igreja? O que pregou lá? Ah, não, estava sem tempo. Mas os filmes, a Netflix está cortando a alta. A Netflix, irmãos, as séries, sabe de qual é salteado, qualquer uma que você perguntar. O futebol, sabe de tudo. Sabe o nome dos atletas, de cada um, de cada time. Tem gente que eu fico bobo. Eles escalam os times de fora, tudo. Sabe o nome dos caras tudo do Barcelona, sabe os nomes dos caras do Real Madrid. Eu fico, gente. Aí você vai falar: e o nome dos discípulos de Jesus? A pessoa não sabe. Escala aí os 12 apóstolos de Jesus. Faz a escalação aí do time que Jesus separou lá para ele evangelizar. Só os 12. Aí ele lembra, né, lá da escolinha das crianças: Pedro, Tiago, João no barquinho. Já sei 3. Pedro, Tiago e João. Já sei esses aí. Tá vendo como é que a salinha é importante? Tá vendo? Então, irmãos, nós precisamos preocupar em ser sal. Em ser sal. Agora, quando se fala de luz, 3 características de luz. Rapidinho. O que a luz faz para nós? Uma das coisas que a luz, ela ilumina, né? Se apagar, fica ruim, não fica? Ficar aqui no escuro é horrível, terrível. Quanto mais iluminado o ambiente, é gostoso, a gente se sente mais tranquilo, não é? Agora, uma característica boa da luz, por exemplo, no mar. Você já viu o farol à noite? O farol fica ali. Você sabe para que serve o farol? O farol, ele fica, irmãos, em um local onde geralmente tem muitas pedras. E o farol está dizendo para o barco, para o navio que está vindo de longe, está falando: se você vir aqui, você vai se lascar todo. Está te avisando, ó. Você está vendo a luz aqui? O farol fica lá rodando, assim, girando, ó. Se vier para cá, você vai se estrumbicar. Não vem, não. A luz é um alerta. Ela nos alerta. A luz nos mostra o perigo. Irmãos, o crente foi feito para apontar perigos, para mostrar que o diabo está agindo, que o diabo está fazendo isso. O crente, ele está para apontar os perigos na vida das pessoas.
para aconselhar, para dizer: irmão, não vai para esse caminho não. Ô varão, o que você está fazendo? O jeito que você está fazendo com a sua esposa, varão, cuidado. O crente, ele foi chamado para dar um alerta. Um alerta. A luz, irmãos, ela ilumina também o caminho. O farol, ele serve para mostrar o caminho. Muitas vezes as pessoas estão vendo o farol ali, quando o barco avista o farol, ele fala lá: aquele farol é o farol da Bahia. Chegamos na Bahia, o farol da Bahia está lá. Ele aponta o caminho de direção. A luz nos mostra o caminho a seguir. Quando você está, por exemplo, com uma lanterna, você vai para o monte, aí você acende ali o celular, a luz, para te apontar o caminho. Para onde que eu vou? Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é como uma lanterna que você acende no seu pé e você vai. Você vê um buraco, você vira. Você vê, você sai. É lâmpada para os meus pés. Ela me aponta o caminho seguro que eu devo passar. Nós somos luz desse mundo. Jesus estava dizendo isso. Nós somos aquele que aponta o caminho correto, para onde se deve ir. A segunda coisa é que a luz, ela dissipa as trevas. Aonde há luz, não há trevas. A trevas não pode se misturar com a luz. Ela manda embora, irmãos, o pecado. Aquele que é luz, ele não consegue conviver com o pecado. E se ele peca, ele fica querendo de volta a luz de Deus, como foi aqui no teatro. Bate uma tristeza, bate um arrependimento. E aquele que é luz, ele não convive mais com o pecado. Aquele que foi chamado para ser luz, ele foi chamado para dissipar as trevas. E as trevas fugirão dele. Se Jesus está na nossa vida, irmãos, as trevas têm que fugir de nós. Nós não podemos ser coniventes com pecado. Não, pecado não. Aí não. Eu não vou ser conivente com pecado. Eu não posso passar a mão no pecado, sabe? Na cabeça de pecado. Não dá. Porque nós somos luz, nós dissipamos trevas. Nós somos aquele que ilumina, que mostra, fala: isso aqui está errado. Está errado. Nós não podemos nos calar diante daquilo que está errado. E a última coisa é que a luz é notada pelo seu brilho. Se você for lá para o monte ali e acender no meio daquela escuridão a lanterna, todo mundo vai olhar e vai enxergar. Todo mundo aqui vai olhar para lá e falar: ó, a pessoa falar com você: eu vou ir lá para o monte, chegar lá, vou acender a lanterna. Fiquem aí olhando. Enquanto ele não acender a lanterna, ninguém sabe onde ele está. Nós vamos ficar olhando, ninguém vai ver. Agora, na hora que ele chegar lá e acender, todo mundo vai ver. Ah, lá, e está lá, ó, está lá. A luz, ela nos revela, sabe? Nós somos notados. Aquele que tem luz, ele é notado, ele é visto, as pessoas o veem, as pessoas o enxergam, porque ele faz diferença. Tem gente, irmãos, que você não enxerga, você não vê brilho, você não vê mudança, você não vê transformação, não tem luz, está apagado, você não consegue observar uma diferença, uma mudança. Ninguém sabe que a gente é crente, os vizinhos não sabem que a gente é crente, na empresa ninguém sabe. É o famoso crente 007, né? Ele é 007, ele é crente, mas ninguém, ele é o agente secreto de Jesus. Ninguém sabe. Não, irmão, porque ninguém pode saber, entendeu? Faltou tocar a musiquinha do 007, né? Para ele. Porque ninguém pode descobrir. Então ele tem que se enturmar
o pessoal da empresa. Ele tem que ir para os barzinhos no final de semana. Ele tem que estar junto com a galera lá, porque senão eles vão descobrir. Na escola, ó, misericórdia, vamos zoar aqui, você está doido? Ninguém sabe. Não há diferença, não há mudança. Às vezes a gente quer ser sal, só aqui. Quer ser luz, só aqui. Só aqui dentro. Nós precisamos ser luz, irmãos, com as nossas atitudes. Esses dias lá na faculdade, tem um rapaz que ele falou assim para mim: ô Misael, não falta não, senhor. O dia que você falta, a aula é sem graça. O dia que você não vem, ou então às vezes tem dia que eu vou, irmão, estou tão cansado assim que eu não participo tanto da aula, que eu sou até meio chato, tem hora que eu acho meio chato, que eu fico perguntando demais o professor, né? Mas tem dia que eu estou tão cansado que eu fico mais na minha, quieto. Aí no final esse rapaz chega perto de mim: ô Misael, hoje você estava calado. Você tem que participar, senhor. Você tem que perguntar. Isso é bom. Quando você pergunta, a aula fica mais viva, fica um negócio melhor, sabe? A gente, irmãos, precisa ser sal, né? E quantas vezes lá na faculdade eu tive que confrontar assim professor, eu tive que falar, né? Perguntou, eu tive que responder, né? Falou alguma coisa de confronto com a palavra, aí, irmãos, aí eu tive que falar. Aí dá aquele, como é que fala? Aquela treta, né? Dá uma treta, o negócio dá uma treta na aula. E aí fica aquele negócio, sabe? E a Patrícia fica assim comigo: amor, esse professor vai te dar 0 aí. Você vai perder nota, você vai, né? Quando ela vê que eu estou arrumando treta, ela fala assim: cuidado, cuidado. Não sei para que você fica mexendo com esses trem. Irmão, mas eu não consigo. Sabe, quando eu vejo, eu já falei, pum. Quando eu vejo, eu já falei, eu já soltei, já falei aquilo que eu penso. Fala, mas é o que eu penso, é a minha opinião. Então eles têm que mudar ela aí. Se eles mudarem a minha opinião, ótimo. Se eles tiverem um argumento melhor, ótimo. O professor, uma vez, lá na sala de aula, falando sobre a psicologia e tal, e ele entrou no assunto lá de homossexualismo. E começou a falar que Jesus concordava. Aí ele falou: não, a teologia, irmãos, quando você e tal, e começou a falar. Aí eu falei: senhor professor, eu falei, deixa eu. Aí ele abriu, né? Porque eles abrem, então se a gente quer falar alguma coisa, eu falei: professor, eu queria falar. Deixa eu te falar um negócio. Psicólogo eu não sou, não. Estou estudando para ser. Agora, teologia eu estudei. E eu não vi um argumento que Jesus concorda. Eu queria saber mais sobre isso aí. Minha filha, pensa no homem que for vermelho, ficou amarelo, ele ficou roxo, ele ficou de tudo. E ele ficou bravo, irmãos, comigo e tal, que não sei o quê, nós somos psicólogos e nós temos que ter tolerante, que não sei o que. Falou: mas eu fiz uma simples pergunta para ele. Eu quero saber qual que é a base da teologia, porque eu estudei teologia e não me deram essa base que o senhor está falando. Eu não tive essa base. E aí, irmãos, a aula acabou, sabe por quê? Ele não deu mais aula porque o negócio ficou nisso aí. Fala, outro fala, fala, outro fala, e foi. E a gente ficou nisso aí o resto da aula toda, falando. E aí, nessa época, a Patrícia estudava à noite. Quando foi à noite, ele comentou sobre o caso. Eu falei: mexeu com ele. E a Patrícia falou: ele falou lá que você falou. Não falou que foi eu, falou que um aluno da manhã tinha arrumado o maior tumulto na sala, que não sei o que. Eu falei: não arrumei tumulto nenhum. Eu fiz uma pergunta que ele não soube responder. Não tinha como responder, porque ele ia ter que citar um texto, ele ia ter que citar alguma coisa. E não tem, né? A verdade é que não tem. E muita gente, às vezes, que querem defender, e eu já sabia que talvez se ele falasse, ele nem falou. Ele ia falar assim, que é porque Deus é amor. Ele ia dizer isso: Deus é amor. Deus não é contra o amor de ninguém. Ele ia dizer isso, né? Mas isso daí, a gente sabe que Deus é amor, mas Ele também é
justiça. Ele é justo e ele trabalha com leis, a lei de Deus, e nós devemos obedecê-la, só isso. E é fácil, irmãos, obedecer a lei de Deus? Para ninguém. Para ninguém. Todo mundo tem dificuldade de obedecer às leis de Deus. Não tem nenhuma aqui que tem facilidade. Falar, pastor, é fácil ser luz, porque ser luz é obedecer à lei de Deus. Quando nós conseguimos, irmãos, obedecer à lei, cada dia mais a luz vai brilhando e ela vai se tornando mais intensa na nossa vida. Quando nós dispensamos o pecado, a luz de Deus vai aparecendo mais na nossa vida. Nós vamos brilhando e brilhando e brilhando e brilhando cada dia mais, porque as manchas do pecado vão saindo de nós. Agora, tem gente que acha que o seu pecado é mais difícil que o dos outros, não é? Não, mas o pastor está falando nisso porque ele não tem esse problema. Eu tenho outros. Eu tenho que vencer ele todo dia também. Todo mundo aqui tem a sua dificuldade, cada um na sua área, e vai ter que lutar para ser luz, vai ter que lutar contra essa dificuldade. E isso, irmãos, como eu iniciei a pregação, isso precisa começar primeiro em nós. Seu coração está em luz ou está em trevas? Se tiver em trevas, não vai iluminar a vida de ninguém. A primeira coisa é trazer luz para o nosso coração. A primeira coisa é ser transformado. A primeira coisa é querer mudar de vida. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu preciso ser transformado. Eu preciso mudar. E quando isso acontece na nossa vida, irmãos, quando a gente larga os pecados, quando a gente abandona a vida antiga, deixa Jesus mexer na estrutura, aí nós começamos a ser luz nessa terra, nesse mundo, que é aquilo que Jesus estava ministrando para que a gente seja. Então, o cristão, ele tem o brilho de Cristo. Sabe qual que é o brilho de Jesus na minha vida e na sua vida? Não é só aceitar e falar, agora o Espírito Santo está no meu coração, eu já sou a luz do mundo. Não. O brilho de Jesus na sua vida é o testemunho que você dá de vida. É isso que te faz ser luz ou não. Está entendendo? O seu testemunho. É a sua vida. É as pessoas olhar para você e ver como que você é. Isso daí vai fazer você brilhar ou não brilhar. Vai fazer você ser luz ou você ser trevas. O testemunho, aquilo que Deus mudou, e você demonstrar que Ele não só mudou, mas Ele, cada dia, Ele está mudando a sua vida. Cada dia, irmãos. Cada dia tem um brilho novo para Jesus ir lá, ó, ilustrar. Tem dia que tem poeira, Jesus vai lá e dá uma lustrada. E você precisa deixar. Você precisa abrir o seu coração e falar, Senhor, mexe mesmo na minha vida. Eu estou disposto a mudar de vida. Amém? Para encerrar, eu queria ler João, capítulo 5. É um texto que eu gosto demais. 1 João, aliás, capítulo 1, verso 5. Eu gosto desse texto demais, irmãos, porque é a mensagem de Jesus assim para o centro do nosso coração. Diz assim, 1 João capítulo 1, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha para você ver, verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus, Ele está para nos perdoar, para mudar a nossa vida, para transformar aquilo que está sujo, que está errado, para nós andarmos na luz, irmãos. A Bíblia diz, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. É a conclusão que João chega, porque ele diz, e essa é a mensagem que dele ouvimos. Ou seja, eu vou aqui resumir João dizendo, essa é a qual que é a mensagem de Jesus? Essa é a mensagem, essa aqui, resumiu para nós, que a mensagem de Jesus é que Deus é luz, e nele não há trevas, e se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas se nós não praticamos a verdade, nós mentimos. Se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu não quero ter comunhão com meus irmãos, eu estou mentindo, e não há luz em mim, e eu estou em trevas. É a mensagem do Evangelho. Isso, irmãos, é o que Deus queria que todos nós aprendêssemos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve assim aos romanos, não se amoldem a este mundo, não se tornem forma desse mundo, não seja como este mundo, mas renovai-vos, renove a sua mente, se transforme, deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Eu queria te dizer que a igreja foi chamada para ser luz, nós fomos chamados para ser luz, nós recebemos a iluminação de Deus, mas às vezes como um palito de fósforo que você acende e ele, de repente ele e apaga. Muita gente vive na presença de Deus assim, sabe? Na oração, passa um pouquinho, apaga. Não é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos luz e brilhar no meio das trevas. É lá no meio das trevas que nós somos importantes, o nosso brilho. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria te dizer, amados, que semana que vem nós teremos a ceia do Senhor. E a ceia fala tanto disso, de comunhão uns com os outros. Comunhão. A ceia fala de perdão. A ceia fala de arrependimento. A ceia fala de mudança de vida, de entregarmos a nossa vida para Jesus, de obediência a Ele. A ceia fala da gente examinar nós mesmos. A ceia fala que nós precisamos ser luz, diferentes. Nós temos uma semana. Eu não sei se você já pensou que jejum que você vai fazer. Eu não sei se você já pensou qual tempo que você vai separar nessa semana. Eu não sei se você já pensou nisso, mas talvez agora é o momento da gente pensar e definir aqui com Deus, e já fazer um propósito com Ele. Falar, Senhor, essa semana eu vou me separar fazendo isso. Senhor, eu vou ler a sua palavra, vou ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Senhor, eu vou orar 5 minutos todos os dias, vou orar 20 minutos todos os dias. É você e Deus, é o seu tempo, o seu período com Deus. Irmão, se nós não tivermos, se nós não queremos ter comunhão com Deus, como seremos luz? Ter comunhão com Deus é saber o que Ele quer para nós, é ter uma comum ideia com Deus, é deixar Ele nos guiar, é fazer aquilo que Ele está nos direcionando. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero orar aqui nesse momento.
Eu queria que você fosse direcionado pelo Espírito Santo agora para fazer um jejum nessa semana, para apresentar agora diante de Deus um planejamento aí na semana de leitura da Bíblia, de um livro da palavra de Deus, de ler a Bíblia essa semana, de se separar para o Senhor, de dizer a Ele, de procurar saber: Senhor, eu tenho sido treva, Senhor, como que está o meu coração? Senhor, olha para dentro de mim. Fazer como o salmista, esquadrinha o meu coração, olha se há em mim algum caminho mau, para eu não pecar contra ti. Apresenta diante do Senhor agora, na sua intimidade com Deus. É você e Deus. Não deixe para sua esposa separar um jejum para você. Não deixe para o seu marido falar qual jejum que você vai fazer, que livro que você vai ler. Não, é você e Deus. Que horário que você vai fazer isso? Já estabeleça um horário diante de Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele parava 3 vezes por dia para orar, para meditar em Deus. 3 vezes. Ele tinha os seus horários determinados. Talvez vai ser no horário do almoço, no seu trabalho. Talvez vai ser assim que você levantar. Talvez vai ser antes de você dormir. Mas é necessário que você se prepare diante de Deus. Apresente diante do Senhor agora um planejamento de comunhão com Ele. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor amado, nós nos apresentamos agora aqui diante da Tua presença. Ó Deus amado, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é a luz desse mundo, mas nós sabemos que o Senhor precisa de corações quebrantados, corações decididos para o Senhor habitar, para o Senhor fazer a diferença nessa terra, para o Senhor, ó Pai amado, levar a sua mensagem. O Senhor precisa de corações que de fato se comprometam com o Senhor. Por isso nós te apresentamos agora esse jejum, Pai. Por isso nós te apresentamos agora esse planejamento de leitura da palavra. Nós apresentamos ao Senhor agora esse planejamento de oração, desses minutos, dessas horas talvez que nós passaremos em oração com o Senhor. Apresenta ao Senhor, amado, fala com Ele, peça a Ele ajuda, peça a Ele para te iluminar, peça a Ele para te levar ao secreto com Ele. Manda toda a preguiça embora, manda tudo aquilo que não provém de Deus embora. Se envolva com o Espírito de Deus, se envolva com a palavra de Deus, seja luz na sua casa. Talvez as pessoas vão ver você lendo a Bíblia todo dia e vai falar: fulano está mudando mesmo, ó, está lendo a Bíblia, olha, talvez vai até querer fazer chacota, mas isso significa que você está sendo luz, que você está chamando a atenção, que você está sendo espetáculo. Separe um tempo de oração, de leitura da palavra. Deixa as pessoas perceberem mudança. Deixa as pessoas perceberem que você é servo de Deus. Que você não tem medo de ser chamado servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Pai querido, nós apresentamos as nossas vidas diante da Tua presença. Meu Deus amado, a Tua igreja, que ela seja sal nessa terra, que ela seja a luz deste mundo, que ela seja a mudança, meu Pai amado, que esse mundo tanto precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai amado, eu te agradeço, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem cuidado dessa igreja, que o Senhor é quem tem sido a luz, o Senhor é o nosso farol, nós temos olhado para o Senhor, e é por isso que nós ainda estamos de pé, porque a nossa luz é o Senhor, e nós temos visto na Tua palavra, que não há outro maior, não há outro lugar para estarmos, senão na Tua presença. Eu te peço agora, Senhor, com essa luz, ó Deus amado, ilumina lares agora que estão em trevas. Ilumina, Senhor amado, lugares que estão escondidos, ó Pai amado, por causa das trevas. Senhor amado, usa a vida dessas pessoas, ó Pai amado, usa a vida dessa igreja para iluminar, Pai, cada casa agora. E todo demônio que tem se aproveitado dessas trevas, em nome de Jesus, partirão em retirada para a honra e glória do Teu nome,
porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Senhor amado, nos leve em paz até os nossos lares. Que seja uma multidão aqui, ó Pai amado, de luzes, de lanternas, ó Pai amado, iluminando as trevas. Senhor amado, que seja uma multidão aqui, Senhor amado, iluminadas pelo Teu Espírito Santo. Nos leve, Senhor, para o nosso trabalho como luz. Nos leve, Senhor amado, até os nossos lares como luz. Nos leve, ó Pai amado, onde estivermos, para os nossos vizinhos como luz. E principalmente dentro da nossa casa, que sejamos luz ali naquele lugar. Nos leve em paz, Senhor, nos livre de todo o mal, nos livre de toda a obra do diabo. Que o Espírito Santo seja com cada um de nós, meu Pai. Que o Teu mover esteja na nossa vida, Pai. Que o Senhor, ó Deus amado, esteja se manifestando em nós, em nome de Jesus. Levante suas mãos. E que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Exaltado é o Senhor. Aleluia. Querido, Deus abençoe você. Vá em paz. Que o Senhor te faça ser luz mesmo